Um ponto importante aqui para estar falando para vocês, que com o surgimento da fala, nós tivemos também grandes escritores, né, como La Fontaine, Monteiro Lobato, o Monteiro Lobato e o La Fontaine, eles, a característica principais, quando vocês precisam analisar, por exemplo, uma narrativa de La Fontaine ou de Monteiro Lobato, uma das características principais desses autores é a fábula, é o mítico. Eles voltam muito lá nos textos míticos, né? Que nós já abordamos nas aulas anteriores, né? Os ensinamentos, tanto da fábula quanto do mito, eles sempre querem deixar um recadinho, sempre querem deixar uma moral. É importante vocês estarem atentos na moral que a história está querendo, que a narrativa está querendo nos passar. Sempre tem uma moral. Vocês observam que no Monteiro Lobato, por exemplo, ele dá nos personagens de Monteiro Lobato, ele deu vida à boneca de pano, no sítio do Pica-Pau Amarelo, que é a Emília. Ele deu fala a ela, movimentos humanos, pensamentos humanos. Pro Visconde de Sabugosa também. Ele deu vida, é uma espiga de milho. É uma espiga de milho, Visconde de Sabugosa, onde ele deu vida, onde ele se comunicava, por sinal era filósofo lá no sítio do Pica-Pau Amarelo. Ele gesticulava, ele pensava e também sempre tinha uma mensagem para deixar para nós. Então, os textos, eles se aproximam muito, tanto o mito quanto a fábula. Eles têm uma proximidade muito grande referente à mensagem que vai deixar para o leitor, a moral que vai deixar para o leitor entender, né? E a fábula, pessoal, ela tem uma coisa interessante, que ela pode vir em diversas versões. Não muito longe disso, eu não sei se vocês já observaram, eu vou dar um exemplo clássico para todos aí, dois exemplos. A Chapeuzinho Vermelho. A Chapeuzinho Vermelho, a história dela, a narrativa dela, nós já chegamos a ver de uma determinada forma, depois ela é reescrita e vai mudando, e vai mudando. Desculpa. Mesma coisa acontece no sítio do Pica-Pau Amarelo. O sítio do Pica-Pau Amarelo, ele existe desde a minha época de criança. Só que a versão de hoje é totalmente diferente, os personagens são totalmente diferentes da minha época. Então, a fábula passa a ter diversas versões. Isso acontece também lá com o Harry Potter, né? Que o pessoal aí que gosta, né? Que ele tem diversas versões. A Malévola também. Ela, se vocês observarem, ela já vem de outras versões, o filme da Malévola. Então, é importante que vocês foquem neste ponto que eu estou explicando, para identificar a fábula, para não ficar perdido, para ter um bom entendimento, que a fábula ela tem essa característica, então, que os personagens, ela utiliza os animais, que os textos, eles são cronológicos, seguem uma narrativa cronológica, um tempo cronológico,
primeiro, segundo, terceiro, sentido horário, manhã, tarde, noite. Os personagens, na maior parte das vezes, eles sempre estão tentando passar um ensinamento. Lá no Mítico, se vocês verem, eles passavam nos fatos prodigiosos, os mitos, né? Eles passavam as informações oralmente, não era pela escrita, falava-se muito oralmente, contava-se fatos e acontecimentos oralmente. E a fábula não foge muito disso. Ela é escrita, mas ela é muito também falada, ok? É importante vocês frisarem essas características. Essas características elas são importantes para o estudo de vocês, tá? Para que vocês analisem o que nós estamos estudando. A fábula gosta muito de voltar em fatos antigos, né? Ela faz uma retomada do passado, volta muito no passado. E ela tem essa outra característica que eu falei para vocês, de diversas versões. O Sítio do Pica-Pau Amarelo, na minha época, para vocês terem ideia, os personagens eram outros, óbvio. Se colocar os personagens de agora, não vai dar muito certo. Eles estarão um pouco velhinhos. Mas, por exemplo, naquela época tinha Emília, tinha Narizinho, tinha o Visconde de Sabugosa, porém a fala deles era de acordo com a nossa época. A linguagem era de acordo com a nossa época, com o momento que nós estávamos vivendo. Hoje o Sítio do Pica-Pau Amarelo, com os mesmos personagens, mas numa versão atualizada, ela vem falando uma linguagem da nossa atualidade, uma linguagem que vocês conseguem entender, uma linguagem do nosso dia a dia. Vem então recontando a história, porém com personagens diferentes, com uma narrativa atual, entendível, entenderam? Bom, vocês abram na página na página 92, tem algumas características dali da fábula. A fábula geralmente é curta, às vezes se resume a um diálogo entre as personagens. As personagens são quase sempre animais, embora haja fábula cujas as personagens são plantas ou seres humanos. Então, não necessariamente, pessoal, vai ser só animal. Pode ser plantas, pode ser seres humanos. E o texto ele tem a finalidade de transmitir ensinamentos, geralmente explicitado pela moral. Esta, por sua vez, às vezes é um provérbio ou um ditado popular. Nós trabalhamos muito isso sobre ditado popular, né, pessoal? Como quem ri por último, ri melhor. Quem semeia vento, colhe tempestade. É um ditado, é uma fala curta, tá? Então é uma forma de vocês estarem analisando. Então, aí na página 92 ainda, nós temos a narrativa da A Cigarra e as Formigas. Conheça ou recorde se você já conhece uma fábula muito antiga atribuída ao Êxopo. Então vocês leiam, por favor, leiam da página 92 até a página 93 a narrativa da cigarra e as formigas, tá? E leiam e comparem, porque aqui embaixo, leia agora a versão de Monteiro Lobato para a mesma fábula, na página 92. O termo versão tem vários significados, dependendo do contexto em que se insere, no momento. O contexto que ele está falando é no momento, como eu expliquei para vocês. O Sítio do Pica-Pau Amarelo, há muitos anos atrás, que eu assistia, era de uma forma. Hoje, para vocês, é de uma outra forma, ok? E
Aqui a versão é cada um dos aqui a versão é cada um dos diferentes modos de contar ou interpretar o mesmo conto, fato, história, lenda e etc. Ou seja, no contexto de nossas aulas, uma versão é uma variante de um texto original. Então, a fábula ela é uma variante de um contexto original. Provavelmente, por exemplo, na história do Sítio do Pica-Pau Amarelo, existe uma versão original, só para vocês terem ideia. Quando eu era criança e assistia o Sítio do Pica-Pau Amarelo, eu achava que ele era inédito. Não, o Sítio do Pica-Pau Amarelo já era da época da minha mãe. Então vocês imaginam, olha só, como era antigo. Entenderam como que a fábula é? Olha quanto tempo já se passou. De geração em geração. Da minha mãe, na geração minha, na geração de vocês. Provavelmente na geração de vocês vai passar a geração da avó de vocês, da mãe de vocês, até chegar a vocês. Então, ela veio se atualizando com as diversas versões, né? É importante, pessoal, que eu peço que vocês façam sempre, ao estar lendo a narrativa, anotem, grifem as palavras que vocês não conhecem e coloquem para procurar no Google e no dicionário e deixem anotado no caderno de vocês. Por que eu peço essa prática? Para que vocês enriqueçam o vocabulário de vocês. Na hora de estar fazendo uma redação, uma dissertação, vocês sempre têm uma palavra nova para acrescentar, para agregar ao texto de vocês e para que fique legal, ok? Pessoal, abram na página 93, no próximo bloco eu estarei explicando as atividades para vocês, ok?